palavra de Deus diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos diante da Tua Palavra, que já fora lida e tendo sido lida, já é graça aos nossos corações. Mas, ó Deus, nós queremos nos aprofundar em Suas verdades, em Suas instruções para nós, de maneira, Senhor, que possamos tirar maior proveito, de podermos sair daqui, ó Pai, mais conscientes, mais certos da vontade do Senhor para as nossas vidas. Saímos daqui para viver vidas mais agradáveis ao Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Dirige-nos, ó Pai, nesta noite. E seja dito somente aquilo que corresponde à Tua palavra. E que Teus ouvintes nesta noite sejam sinceros, prontos e dispostos para ouvir a Tua palavra, receberem-na e viverem vidas que sejam mais agradáveis a Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do chamado dos 12 discípulos, os 12 apóstolos. E nós temos agora um contraste estabelecido entre o que nós lemos aqui e a passagem que nós estivemos ocupados no domingo passado. No domingo passado, os irmãos se recordam, Jesus, ele viu a hostilidade daqueles fariseus. Ele, sabendo da dureza de seus corações e das artimanhas que estes religiosos, que agora eram seus inimigos declarados, estavam já armando contra ele, Jesus se afasta. E ao se afastar, recebe uma multidão que vem de todos os lados. Uma multidão de numerosas pessoas, número grande de pessoas que estavam ali, muito mais como fãs do que como pessoas interessadas em segui-lo, em de fato abraçarem os seus ensinamentos. Eles estavam ali muito mais pelo que Jesus podia fazer por eles, por aquilo que eles haviam tomado conhecimento das obras de Jesus, do que pelo seu ensinamento. Eles não estavam muito interessados no que Jesus ensinava, mas no que Jesus podia fazer por eles. Agora nós vemos um quadro mais reservado. A imagem agora já não é de Jesus com muita gente, mas com aqueles que de fato são chamados aqui de discípulos. O número que alguns estudiosos dizem que seria em torno de 70, 72 pessoas, que seria o mesmo grupo ou número de discípulos que lá em Lucas 10 Jesus envia para dentro das cidades para poder pregar o Evangelho. E desse número de discípulos que estavam com ele, ele então escolhe 12. 12 para serem os seus apóstolos, para serem aqueles que estariam à frente, chefiando, liderando esses demais discípulos e o próprio povo de Deus, a igreja que passaria a ser constituída a partir dali. O que nós vemos desses dois quadros é uma distinção muito importante para todos nós. E muito necessária para a igreja de hoje. Qual a diferença entre um fã e um discípulo? O que faz claro na tua vida, o que se torna claro na tua vida em relação a Jesus Cristo? Você é um fã de Jesus ou você é verdadeiramente um discípulo de Jesus? É sobre isso que nesta noite eu gostaria de olhar para esse texto com os irmãos e refletir com vocês.
olhar algumas distinções que nós vemos claramente entre o comportamento da multidão, que revela um fã, um admirador, e esses discípulos com quem agora Jesus lida, que de fato revelam um verdadeiro discípulo de Jesus. Você é um fã ou você é um discípulo? Como você pode entender a diferença entre as duas coisas? Vamos começar tentando definir um fã. A distinção entre esses dois tipos não é algo difícil. Nós podemos afirmar que um fã é um mero admirador entusiasmado. Um discípulo, por outro lado, é alguém totalmente comprometido. Essa é basicamente a diferença entre as duas pessoas. O fã, um admirador entusiasmado. O discípulo, uma pessoa totalmente comprometida com alguém. Um fã, ele mostra o interesse em algo ao longo do tempo e segue normalmente o curso da sua vida. Um discípulo é alguém que diz: esta é a minha vida. Vamos olhar para algumas coisas, algumas situações. Vamos pegar, por exemplo, um torcedor de futebol. Eu tenho visto quantos homens da nossa igreja gostam de futebol. E está muito claro que todos eles são fãs de futebol. E eu até agora não consegui perceber neles nenhum que seja discípulo de futebol, né? Eu vou explicar para os irmãos. O que é um fã de futebol? É aquele que tem um time do seu coração, torce para um time. O Kleber torce para o Cruzeiro, o Luiz torce para o Palmeiras, né? O Alexandre torce para o Corinthians. E assim vai. Nós temos até botafoguense aqui na igreja. Messias, né? Isso parece um milagre. Mas ele é um fã de futebol. O que é um fã de futebol? É alguém que tem um time, que assiste a alguns jogos desse time, né? Às vezes entra em sites esportivos ou compra o jornal e pega a página de esportes para ver notícias do seu time. Eventualmente sabe a escalação do time, sabe formações do time em anos anteriores, em anos de conquistas, né? Os botafoguenses aqui da nossa igreja, que são 3, me disseram que é a torcida inteira do Botafogo aqui de Brasília. É o Juraci, o Messias e a Cláudia. Eles precisam ter uma memória muito boa, né, para lembrar dos times campeões do Botafogo. Mas o que é o fã? O fã é isso, é aquele que até tem boas informações e que acompanha bem o seu time. Mas fora esses episódios da vida deles em relação a esse seu time, eles seguem normalmente com a sua vida. O Messias é casado com a Kate, eu tenho certeza que ele se ocupa muito mais com a Kate do que com o Botafogo, né? O Kleber com certeza se ocupa mais com a Maiara e com a Estherzinha do que com o Cruzeiro. Então não tem como ele ser um discípulo do Cruzeiro. Já começou a fugir do esquadro, né? Ele não tem aí, certamente, situações ou características suficientes para ser um discípulo do Cruzeiro, mas de fato é um fã, né? O time, nós podemos dizer com toda certeza que o time, por mais que seja admirado, que seja acompanhado, que você torça por ele, ele não é a sua vida. O time ganha o campeonato, você se alegra. No ano seguinte você está torcendo de novo e a sua vida não mudou com isso, né? Se o time perde o campeonato, a vida não acaba por causa disso. Para algumas pessoas, possivelmente, né? Há torcedores que são muito mais do que fãs. Eles matam pelo seu time. Eles vivem toda a sua vida por conta do time. Nós podemos chegar para alguns torcedores do Corinthians e ele vai dizer para você: olha, o Corinthians é a minha vida. O Boca Juniors é a minha vida. Há torcedores que muitos deles tiveram que ser banidos de estádios, não só no Brasil, mas na Europa. Quem se lembra da figura dos hooligans? Tiveram que ser afastados dos estádios porque o time de futebol era a vida deles. Eles matavam e eles morriam pelo time. Então isso deixa muito claro para nós a diferença entre fã e discípulo. Agora vamos olhar para o Senhor Jesus. Você que está se envolvendo com Jesus, do mesmo modo que você se envolve com o Corinthians, com o Cruzeiro, com o Santos, Botafogo, a igreja
moderna certamente tem apresentado-nos muitas pessoas que se envolvem com Jesus como uma atividade de 1h30 no domingo. Esse é o mesmo tempo de uma partida de futebol. Certamente muitas pessoas estarão mais envolvidas com o seu time, que joga normalmente 2 vezes por semana. Se o sujeito gastar aí 3 horas por semana com o seu time, mais um tempo lendo notícias sobre esse mesmo time em programas esportivos, talvez alguns fãs de futebol estejam gastando mais tempo com o seu time do que com Jesus. E são muitas as pessoas que não gastam durante a semana mais do que 1h30 com Jesus. seriam estas pessoas, ou quem sabe, seria você um mero fã do Senhor Jesus? Ou você é, de fato, um discípulo de Jesus? Você vai ao culto, você está na igreja, e em seguida você segue normalmente a sua vida, simplesmente como um fã. Você participa do encontro de homens, do encontro de mulheres, você participa até de alguns cursos de treinamento da igreja, mas você segue a sua vida normalmente como um fã. Não é a sua vida. Quando nós temos falado aqui em algumas ocasiões sobre o fato de que estar envolvido com Jesus é radicalidade, não há exagero nesta expressão, e eu gostaria, na verdade, de buscar o máximo de exagero para esta expressão. Quando nós falamos em ser discípulo de alguém, e de modo muito particular, de ser discípulo de Jesus, nós estamos falando exatamente isso. Isto é a minha vida. Não é isso que nós temos cantado, meus irmãos? Cristo é tudo em mim. Cristo é a razão de todas as coisas na minha vida. Paulo não disse exatamente isso, que para ele tudo era perda, para que ele pudesse ganhar a Cristo? Você deveria ser tão doido por Jesus, quanto é um torcedor que diz que o time dele é a vida dele, que onde ele vai, tudo que ele faz é orientado por isso. É lógico que não repetindo as mesmas loucuras, ao mesmo modo de viver, mas na mesma intensidade de aplicação do segmento à vida, de fazer de Jesus o centro da sua vida, de fazer de Jesus a relação fundamental, ao ponto de dizer que Ele é a minha vida. Isso é ser um discípulo. Aqui em Marcos 3, nós somos encorajados a sair do nosso olhar para uma multidão de fãs, a sair da nossa compreensão de uma relação superficial, uma relação que de fato não nos assegura completamente uma verdadeira relação com Jesus, como a da multidão dos versículos anteriores, e lançar os nossos olhares para uma relação de maior profundidade, onde verdadeiramente, neste quadro, nós podemos ver discípulos de Jesus. Nenhum de nós está seguro de que a multidão dos versos anteriores eram de discípulos de Jesus, por mais que Jesus os tenha curado. Ele não disse a ele, como disse em ocasiões anteriores: estão perdoados todos os teus pecados. Eu creio que quando nós falamos aqui para vocês de que esse deveria ser o nosso maior desejo, isso significa que nenhum de nós estaria seguro se Jesus nos curasse de uma enfermidade física e nos fizesse voltar para casa sem que ouvíssemos dele: estão perdoados todos os teus pecados, ou vá para casa, porque a tua fé te salvou. Nós não vimos o texto anterior falar estas coisas àquelas pessoas, Jesus dizendo isto àquelas pessoas. Mas agora nós estamos diante de um segundo grupo, onde Marcos, se movendo através da vida do ministério de Jesus, nos mostra na continuidade da demonstração de sua autoridade e ao mesmo tempo da sua posição de servo, agora em uma relação mais profunda,
cada vez mais íntima com os seus discípulos. Qual que é o contexto que nós encontramos aqui? Vejam comigo primeiro os versos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Algumas informações aqui são importantes, porque Marcos é muito rápido na sua narrativa. 18 meses do ministério de Jesus já haviam passado aqui. Jesus já havia chamado alguns desses mesmos discípulos. Vocês se lembram de Levi, o publicano, o coletor de impostos. Nós ouvimos há 2 domingos atrás. Ele já era um dos apóstolos, já estava entre eles, e nesse momento faz parte desse grupo que é chamado pelo Senhor Jesus, a parte daqueles discípulos que o acompanhavam. É Mateus, Levi. Então já são 18 meses do ministério de Jesus. Nós estamos a menos de 1 ano e meio da conclusão do seu ministério. Mas já se passaram 1 ano e meio desde o batismo de Jesus. E agora o quadro do ministério já é bem mais agudo. Enquanto os outros discípulos são muito mais detalhistas na narrativa, Marcos, como eu disse no começo, ele está com os seus olhos sobre Jesus, sua pessoa e sua obra, para afirmar a sua autoridade e para colocar ele bem evidente como servo, de que fala Isaías, o servo sofredor, aquele que veio para ser ele mesmo a nossa salvação. Nesta altura do campeonato, nós já vemos 2 quadros muito fortes aqui, estabelecendo o contexto de Jesus e agora do chamado dos 12 apóstolos. Nós vemos os inimigos de Jesus já tramando intensamente contra ele. Os religiosos, os inimigos de Jesus, já estavam aliados aos herodianos e já estavam intensamente articulados contra o nosso Senhor. A inimizade contra Cristo crescia e crescia de maneira aguda. E além disso, cada vez mais multidões se formavam em vários lugares com interesse a respeito do que se dizia sobre Jesus. E é nesse contexto então que Jesus chama esses seus discípulos, que ele os separa e os designa para pregar. Isso é muito importante, porque há 3 coisas aqui que são muito importantes e muito curiosas a respeito de todo esse contexto. A primeira que eu gostaria de destacar, do verso 13, é que diz: de novo saiu Jesus para junto, subiu ao monte. O texto de Lucas, capítulo 6, verso 12 e 13, que é o texto paralelo deste versículo, ele indica que Jesus subiu ao monte para passar o tempo com seu Pai antes de tomar a sua decisão de escolher os apóstolos. Isso nos dá uma visão da maneira como Jesus ele trabalha a respeito do chamado dos discípulos. A primeira coisa muito importante que fica evidente aqui é Jesus se dando às relações trinitárias. Ele se dando ao conselho da Trindade, na sua relação, na sua sujeição e submissão ao Pai. Aqui nós vemos enquanto o próprio Jesus dá importância em se gastar tempo com o Pai para se tomar decisões importantes. É preciso primeiro nós olharmos para a divindade de Jesus e entender que o conselho eterno da Trindade já havia se reunido na eternidade e decretado todas essas coisas. A própria vida de cada um dos 12 apóstolos já havia sido no conselho eterno da Trindade determinada, escrito cada um dos dias desses apóstolos e discípulos. Tudo já havia sido deliberado pelo Jesus, Deus. Mas agora nós vemos o Jesus encarnado, o Jesus plenamente homem, na sua sujeição ao Pai. Mais uma vez, mesmo com todas as deliberações da Trindade já tendo sido feitas na eternidade, Jesus na temporalidade, na história, se sujeitando ao Pai, para mostrar-nos, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria atitude,
é importante estar e gastar tempo na presença do Pai para se tomar decisões importantes. A humanidade de Jesus, como a primazia da nossa própria humanidade, como o exemplo da humanidade perfeita, o padrão, o paradigma que nos será dado da nossa humanidade perfeita que tanto ansiamos, nos revelam Jesus, um homem que se coloca no seu ministério, no exercício do seu ministério, gastando tempo na presença do Pai para tomar uma decisão importante. Jesus então ele ora, e em muitos outros momentos nós vemos Jesus expressando essa comunhão com o Pai e expressando o seu desejo pela vontade do Pai na terra. Nós vamos encontrar em João 8:38, capítulo 16, versos de 13 a 15, e capítulo 17, versos 4 e 8, essas demonstrações da sujeição de Cristo ao Pai, gastando tempo na sua presença e valorizando a importância da vontade do Pai a ser exercida sobre a terra. E então nós vemos que Jesus deixa muito claro que a sua decisão é orientada de maneira também trinitária, de maneira em que a economia da Trindade, a sua sujeição ao Pai, foi passo importante, foi momento importante. Então, quando Jesus em João 15 diz: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. A Jesus foi dado pelo Pai a função de escolher, mas o Filho reuniu-se com o Pai. Primeiro na eternidade deliberou junto, e aqui na temporalidade da história, Jesus gastou mais uma vez tempo na presença do Pai, com o Pai, para tomar uma decisão tão importante. E Jesus ele não escolheu esses homens à toa. Ele nem fez dessa escolha um concurso de popularidade. Jesus não estava aqui interessado em pegar o homem mais popular, aquele mais capaz, mais cheio de talentos e de habilidades. Ele foge da multidão, ele sobe a montanha e ele ora. E Lucas capítulo 6, verso 12 diz: foi neste momento que ele saiu para o monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus, consultando a vontade do Pai. E a vontade do Pai e a sua própria intenção na consulta da vontade do Pai, em nenhum momento estava interessado em fazer da escolha dos discípulos um ato de celebrização ou de escolha de popularidades e de egos destacados. Meus irmãos, isso também é muito emblemático. Não apenas a importância da oração para se tomar decisões importantes, mas também entender que a escolha de liderança para a igreja não é um concurso de popularidade, não é um concurso de talentos. Nós não estamos aqui para escolher como presbítero aquele que melhor se expressa em línguas estrangeiras, ou aquele que melhor se expressa em cultura, ou aquele que melhor se expressa em domínio de cultura popular. Nós não estamos aqui para fazer um concurso de popularidade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Foi isso que Jesus fez, e é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Houve outras ocasiões especiais quando Jesus precisava ter uma compreensão mais clara da vontade do Pai, e ele foi para a presença dele em oração intensa. Essa é a expressão, por exemplo, culminante, quando nós encontramos Jesus no Getsemane carregado de angústia, e ele, pesado pela obra que estava a suceder, a consumar, ele disse: Pai, se possível, faça de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Jesus estava completamente comprometido com a vontade do Pai. Ele, em outras palavras, estava totalmente comprometido com a Trindade Santa, com a economia da Trindade Santa, com os ajustes, os pactos, os decretos, a vontade da Trindade Santa, que também é a sua própria vontade. Isso é
enorme lição para a igreja dos nossos dias. Para quem quer ser discípulo. Quem quer seguir Jesus precisa olhar a sua atitude e aprender dela. Entender que o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que segue-o, que diz, Ele é a minha vida, está também grandemente comprometido com a vontade do Pai. Imerge em oração para tomar decisões importantes. Imerge numa compreensão mais clara da vontade do Pai para tomar sua decisão. Há tantas coisas que nós decidimos de maneira leviana. Nós escolhemos presbíteros por status social, por cultura, pastores. Quantos pastores nós escolhemos não por fidelidade, mas por prestígio? Hoje nós vivemos a era da imagem da celebridade. Pastores também viraram celebridade. Eu sou dos anos 80, da época em que o nosso apreço e afeto pelos pastores era pela fidelidade. Isso significava algumas coisas. Por exemplo, eu jamais, da maneira como fui discipulado, aceitaria um pastor que não me pastoreasse, que não andasse comigo, que não cuidasse da minha alma, que não orasse comigo. Eu tive um pastor muito simples na minha adolescência, mas que era um gigante espiritual, reverendo Josué Torres de Oliveira. Um homem que, assim como Jesus, estava na presença do Pai o tempo todo, em oração, para tomar decisões importantes, que nunca nos deu um conselho sem orar conosco, intensamente na presença de Deus, para dizer-nos a palavra de Deus. Mas hoje nós vivemos a era da celebridade. Hoje nós não buscamos e escolhemos igrejas debaixo de oração e na presença do Pai, e procurando mais claramente qual é a vontade do Pai para aquela decisão. O que Deus quer, o que o Pai quer. O discípulo de Jesus, ele diferencia-se do fã, seguindo o modelo, o exemplo de Jesus com essa atitude. O fã não, o fã assim, o fã, caramba, que igrejona! Uau! Uau, eu fiquei doido com isso, que tem bacana, só. Parece a Arena do Corinthians. É chique demais. Nossa, que coisa bacana, que coisa chique. Pastor é chique, a igreja é chique. Porque o fã é assim. O fã, ele escolhe série porque a série é bacana, é cool, é legal. Caramba, que produção. Gente, gastaram-se 300 milhões de dólares para produzir esse filme. Ah não, eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. O fã é assim, ele é um admirador entusiasmado. Ele pira. O discípulo, ele copia o mestre. E o mestre, quando foi tomar a decisão de escolher aqueles que seriam os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus dispenseiros, ele subiu para o monte para orar, para compreender mais claramente com a vontade do Pai, com o Pai, poder deliberar a respeito das execuções dos decretos eternos, de maneira em que a comunhão com o Pai estivesse permeando toda a decisão. Não era um mero impulso entusiasmado, mas uma decisão fundamentada, cheia de paz e cheia de clareza. É preciso lembrar que Jesus estava mais perto do Pai do que qualquer homem jamais estará. Mas ele precisava orar. Derek Thomas, dizendo que Jesus precisava orar, ele diz que o que uma extraordinária coisa nisso aqui é que o Filho eterno de Deus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, que era Deus verdadeiro, e ainda em sua condição encarnado como um homem, antes de um evento de grande significado,
e de uma importância imensa, passa a noite em oração. Haviam ocasiões especiais, e isso aparentemente era uma delas. A escolha, a nomeação dos 12 discípulos. E o que Jesus faz? Passa a noite em oração. Esta é uma das coisas que nós, como discípulos, aprendemos aqui do nosso Senhor. Ele ensinou isso aos seus apóstolos, e Ele está nos ensinando aqui. Como que um fã e como que uma celebridade agiria numa situação como essa? Muito impulso, para muito entusiasmo. Mas Jesus escolheu a oração. Nós podemos supor, a partir do nosso texto, que haviam muitos discípulos aqui. O texto não nos assegura que seriam 70 ou 72, mas estamos certos de que haviam muitos, e dentre esses Jesus escolheu os 12. A questão é que o critério foi a vontade do Pai, e não qualquer coisa neles, e não qualquer popularidade dentre eles. Esses 12 aqui escolhidos por Jesus evidenciam que a decisão foi tomada debaixo de oração e foi tomada soberanamente. O texto diz: e ele designou os 12. Então ele designou os 12, diz o texto. Jesus então escolheu soberanamente. Mas é preciso lembrar que não era essa a norma. A norma era o discípulo escolher a quem se ligar. Era isso que nós estávamos acostumados a ter aqui, por exemplo, com os discípulos de João Batista. Os discípulos haviam escolhido seguir João Batista. E os próprios discípulos, dentre os quais os 12 foram escolhidos, também haviam decidido seguir Jesus, a exceção, por exemplo, do próprio Levi. Mas a maioria certamente haviam decidido seguir. Entre aspas. Porque Jesus vai deixar mais claro, lá na frente, a eleição soberana de todos eles. Mas aqui ele deixa de vez mais claro, de que não havia nada entre estes discípulos que justificassem as suas escolhas. Jesus ordenou quem ele seria. Não houve votação, não há nomeações. A sua seleção não foi baseada em nada socialmente estabelecido ou em sua popularidade entre as massas. A sua seleção não foi por prestígio. Eles não passaram por algum tipo de show de talentos. Eles não deram nenhum tipo de evidência de qualificações e capacidades. Certamente é possível que dentre os outros discípulos tivesse gente mais qualificada do que eles, ou pelo menos estivessem tão qualificados para estarem entre os 12 tanto quanto eles. Mas Jesus decide, são esses. João capítulo 6 verso 70 coloca a indagação do próprio Jesus para deixar claro a sua soberana escolha. Ele diz: será que eu mesmo não escolhi a vós, os 12? Em João 15,16 nós lemos que Jesus afirmou: vocês não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e dei frutos. E novamente no verso 19 desse mesmo capítulo ele diz: e eu vos escolhi do mundo. De onde eu tirei vocês, não haveriam vantagens que pudessem justificar a escolha de vocês. Lucas, registrando lá em Atos capítulo 1 verso 12, antes da ascensão de Jesus, ele diz: ele tinha pelo Espírito Santo dado ordens aos apóstolos que escolheram. A escolha desses homens é claramente uma escolha que Jesus fez deliberadamente, sozinho, soberanamente. Ele fez a nomeação e ele os chamou. Mas o que nós temos visto hoje em dia? Apóstolos autodenominados. O cara consegue uma igreja com 5 mil membros, vai lá, paga, vira apóstolo. Aberração atrás de aberração. E não apenas
São essas aberrações. Nós que lidamos ensinando no seminário, nós percebemos o quanto muitas pessoas não estão preocupadas em saber qual a opinião da igreja sobre o seu chamado. Ou ocupando e gastando tempo na presença do Pai para saber se de fato há um chamado. Ah não, eu achei bacana, esse negócio de teologia, achei legal, eu gosto, eu falo bem, eu fico bem na frente da igreja. Vamos para o seminário, eu quero ser pastor. Nós temos um número sem fim de pessoas que se chamam para o ministério. E depois, enfrentando as primeiras dificuldades, as durezas do ministério, não tem sido poucos os que largam o ministério. E tem sido muitos aqueles que estão no ministério, sem se envolver com o ministério, sem pastorear. Há poucos dias eu compartilhei uma frase de Michael Hamlet, do livro dele, recém-lançado pela nossa editora, chamado Conversa Cruzada. Ele falando justamente que se você prega excelentes sermões, se você dá excelentes aulas, se você se sente muito bem falando em público para as pessoas e expondo a palavra de Deus para as pessoas, não se engane, não ache que você está profundamente envolvido com Deus. É preciso muito mais do que isso. É preciso estar seguro de que de fato Jesus te quis, te quer ali. É preciso lembrar-se das palavras soberanas de Jesus a um dos seus escolhidos, quando ele repetidamente pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Claro que eu amo, Senhor, é claro, Senhor. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, mas de novo você me pergunta se é certo que eu te amo, Senhor. E ele pergunta de novo, e ele: ah, Senhor, contigo eu vou até para a morte. Depois o nega 3 vezes. Mas Jesus diz: Pedro, se tu me amas, pastoreia os meus cordeiros. Aqui também, na primeira parte do verso 14, nós encontramos que esta escolha de Jesus aponta, além de ter sido feita debaixo de oração e soberanamente, que ele colocou esses escolhidos para serem representativos. O número designado, 12, não seria estranho para um judeu treinado. Nós sabemos que haviam as 12 tribos de Israel e há claramente uma ideia, uma conexão aqui de representatividade. Jesus ele está constituindo um colegiado de um número significativo, para deixar muito claro que é o novo Israel, que é o Israel de Deus, que é a igreja que está sendo agora estabelecida a partir desses 12. Há uma representatividade conectada à revelação do Antigo Testamento, e Jesus está nos deixando claro: os 12 são o meu colegiado para dar e estabelecer as fundações da igreja. Então, um apóstolo era alguém que tinha um envolvimento pessoal com Jesus, mas não simplesmente andou com Jesus, mas foi objeto de uma escolha soberana dele. Jesus o escolheu para ser apóstolo. Não é Ana Paula Valadão, não é Neuza Itioca, não é nenhuma instituição do G12 quem tem papel de designar apóstolo. Jesus tinha esse papel. E ele designou um colegiado de 12, incluindo dentre os 12, um que teria um papel negativo em relação ao seu ministério e à fundação da sua igreja. Aquele que seria representativo da rejeição, da reprovação. Aquele que estava ali para ser representativo como vaso de ira e de reprovação, Judas Iscariotes. E depois em seu lugar fora designado, não aquele que a igreja lançou sortes e escolheu, e votou e nomeou e ordenou Matias, mas depois o próprio Senhor Jesus também soberanamente designa o 12º novamente. Seria o 13º, ou no caso, o ocupante da 12ª cadeira do colégio apostolar. Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que mais fundou igrejas, o que mais escreveu cartas, textos do Novo Testamento. Jesus está aqui escolhendo 12 homens que iriam agora demonstrando, através da escolha de Jesus, não apenas a fundação da igreja, mas aquilo mesmo que ele já havia falado antes, sobre a imprestabilidade dos fariseus. Estes homens agora eram um novo tecido, eram o vinho novo,
Estes homens agora eram aquilo que os fariseus não podiam ser, eram aquilo que os religiosos não podiam ser. Geoffrey Thomas, comentando, ele disse que ao escolher 12, Jesus estava dizendo que ele estava indo construir o novo Israel. Do velho ia vir o novo, e ele estava indo para fazê-lo. Eles vão ser a fundação do povo reconstituído de Deus, um novo Israel embrionário. Jesus vai fazer uma nova aliança com eles, que é a continuidade da velha aliança. Como diz Geoffrey Thomas, o povo reconstituído de Deus. Quem são estas pessoas? A igreja do Senhor Jesus, a igreja da qual nós fazemos parte. Qual o objetivo de Jesus com estes discípulos? Primeira coisa que a segunda parte do verso 14 deixa claro, é de que era para estar com ele. Diz: e designou os 12 para estarem com ele. Como eu disse, Jesus era plenamente humano. E por mais que a sua divindade fosse autossuficiente, se bastasse com a própria comunhão da Trindade, não necessitasse de homem algum, a sua humanidade correspondia àquilo que Deus mesmo já havia dito no Éden, quando ele disse que não é bom que o homem esteja só. É bom que ele esteja acompanhado. Jesus precisava de companhia agora. Agora os seus inimigos estavam mais intensamente contra ele. Agora a tarefa de pregar às multidões estava cada vez mais se tornando em algo muito grandioso. E sim, Jesus quis companhia. Sim, Jesus queria alguém que estivesse mais próximo dele. E que pudesse, nesta mesma proximidade, depois ser e fazer aquilo que somente quem estivesse intimamente com ele poderia fazer. Outro requisito importante para se ser um apóstolo: ter provado da companhia de Jesus, ter provado desse tempo com ele, onde se testemunha tanto dos ensinos dele e de suas obras. Portanto, meus irmãos, Jesus estava aqui trazendo esses discípulos para a sua companhia, para estarem com ele, porque assim, com esta companhia e provando da sua companhia, eles seriam capazes de cumprir os propósitos para os quais eles haviam sido escolhidos. Como eu disse, 6 deles antes já estavam com Jesus: Pedro e André, Tiago e João, Mateus, Levi já estava com ele. Por conta do próprio João, ele tinha chamado um sexto também, que era Filipe. E então agora forma-se um grupo de 12. E os 12 passam a estar com ele mais proximamente. Estes homens estavam gastando agora cada momento, cada dia com Jesus, até a semana da paixão do nosso Senhor. Eles estavam testemunhando seus milagres, seu ensino e as suas relações com os outros. E a partir disso, eles vão se tornar os homens de confiança do nosso Senhor. E serão capazes e cada vez mais capacitados para ser e para cumprir os propósitos daquilo que Jesus está reservando para eles. Mas há uma outra coisa que Jesus aqui estabeleceu ao chamar. Outro objetivo. A parte final do verso 14 diz que para os enviar a pregar. Jesus estava mandando-os para fora para pregar o Evangelho. Isso é muito importante também. A própria palavra apóstolo significa enviados para fora, literalmente. Jesus nos está enviando para pregar e deixando muito claro que não é qualquer um que pode pregar. Você pode dar um testemunho simples, você pode evangelizar, você pode falar às pessoas comuns. Quando Jesus nos entrega a grande comissão, em Mateus 28, é sobre esta proclamação simples da palavra de Deus que ele está falando. Não do tipo de pregação aqui que é entregue, que é dada aos apóstolos. Isso é muito importante de nós observarmos, não aqui, mas também no que Paulo escreve em outros momentos da Escritura. Há quem defenda que qualquer pessoa possa pregar no culto público com base em Mateus 28. Isso não é verdadeiro, porque Mateus 28 não é sobre pregação, mas sobre evangelização.
questão é que Jesus escolheu esses homens para pregar o Evangelho, autorizou-os nessa função e entregou-os para esta função. E isso é muito relevante para os nossos dias, porque hoje em dia nós vemos crianças pregando nas igrejas, crianças no púlpito, conduzindo cultos e reuniões da igreja. Isso é contrário ao modelo e à autorização dada pelo Senhor Jesus. Jesus não liberou o púlpito, a pregação da igreja a todos. Jesus entregou isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que vão ordenar a igreja e que depois irão instituir a figura dos pastores, designar e ordenar os ministros e os oficiais de Cristo. Não se enganem com o cristianismo popular, que tem feito coisas absurdas, como permitindo o que eu falei aqui, crianças pregando, dando testemunho, fazendo todo tipo de coisa no culto público. Jesus deixa muito claro que não é assim que as coisas funcionam. O verso 15 nos fala de um outro objetivo, acompanhem comigo. E diz: e a exercer a autoridade de expelir demônios. O terceiro propósito do chamado dos discípulos, então, seria exercer a autoridade ou ter o poder de expulsar demônios. Primeiro, era para estar com ele, para aprender com ele, para fazer companhia a ele, para pregar, anunciar o seu evangelho. E agora, então, também para agir com autoridade com relação àquela mesma autoridade que Jesus já vinha exercendo através dos milagres por ele realizados. Agora Jesus então confere de parte da sua autoridade poder para esses discípulos para poderem exercer essa mesma autoridade. Não igualmente como ele, mas numa cota estabelecida, numa delegação estabelecida por ele. Geoffrey Thomas, comentando isso aqui, ele diz o seguinte: Cristo declarou guerra ao reino das trevas. Não havia possibilidade de uma trégua ou uma rendição. Até o fim da era para estar lá em grande guerra entre a semente da mulher e a serpente. O Salvador tinha vindo para destruir as obras do diabo, e ele deu a esses homens o poder de expulsar demônios e de derrubar os reinados demoníacos deste mundo. A promessa aos apóstolos é de que eles vão compartilhar o poder do reino de Deus que veio com Jesus, e demonstrando assim a autoridade do reino através da sua própria palavra, através da sua própria do seu próprio comissionamento. É preciso entender, meus irmãos, que há algumas coisas que foram dadas aos apóstolos cessaram. Algumas coisas que aconteceram e que aconteciam no tempo dos apóstolos também cessaram durante este período. Nós já mencionamos aqui de que a atividade demoníaca foi incomum durante o ministério de Jesus, e a Bíblia só volta a registrar que ela só voltará a ser incomum novamente, conforme os registros de Apocalipse, quando estivermos próximos da volta do Senhor Jesus. Tem acontecido coisas terríveis dentro da igreja. Eu ouvi de um presbítero um tempo atrás, de que um pastor presbiteriano, estava espancando uma mulher que tinha uma crise de epilepsia, tentando expulsar o demônio dela. E então esse presbítero, que conhecia a enfermidade da mulher, viu o absurdo da situação, se aproximou e avisou o pastor, isso é uma crise epilética, ela tem que tomar o remédio dela, ser levada para um hospital. E então o presbítero interrompeu a surra e levou a pobre da moça para receber atendimento médico. Mas o pastor batendo e espancando a moça, tentando expulsar um demônio que ali não estava. É preciso não confundir as coisas que Jesus ordena aqui como se fossem próprias do nosso tempo. Os sinais apostólicos, os dons extraordinários, as Escrituras claramente as vinculam como sinais da autoridade desses apóstolos.
coisas que eles operavam para deixar claro: nós somos representantes oficiais do reino de Deus, nós somos representantes de Jesus. Hoje nós temos a palavra de Cristo fechada, o cânon que nos foi entregue. Essa é a palavra, e toda a obra de Jesus consumada é tudo quanto precisamos para fundamentar a nossa pregação. Nós não somos apóstolos precisando e necessitando de sinais para confirmar a nossa autoridade, porque hoje a autoridade da nossa pregação é essa palavra, a palavra dos apóstolos, a palavra dos profetas. As escolhas que Jesus fez aqui, elas indicam duas coisas importantes. Primeiro, que nós notamos que Jesus não escolheu nenhum fariseu, nenhum escriba. Dentre os 12 nós não temos nenhum teólogo. Dentre os 12 nós não temos nenhum expert em teologia reformada. 12 homens incomuns. 12 homens extremamente simples. Alguns até se excedem, exageram quando vão analisar estas pessoas, estes irmãos do passado. A.B. Bruce, por exemplo, no livro A Formação dos 12, ele disse que eles eram estúpidos e pessoas de mentalidade lenta. Isso é um grave equívoco, isso é, sem dúvida nenhuma, um exagero. O que nós observamos aqui é que Jesus, ele não escolheu nenhum religioso, ele não escolheu nenhuma mulher. E irmãs, creiam-me, há motivo sim na Escritura para Jesus não ter escolhido uma mulher. Quando nós olhamos para a ordem da criação, é muito claro que o homem foi feito para liderar, a mulher foi feita para ser liderada. Não há nenhuma diferença essencial entre homens e mulheres, mas há uma diferença funcional. Homens foram feitos iguais às mulheres em honra, em dignidade. E a própria Trindade é a prova de que diferença funcional não tem nada a ver com dignidade e honra. O Filho se submeteu ao Pai, e o Espírito é sujeito, submisso ao Pai e ao Filho. A palavra diz que ele procede dos dois, ele age, o seu ministério é enviado pelos dois. O próprio Espírito vem enviado por Jesus para exaltar, glorificar a pessoa de Jesus e não a si próprio. E não há nenhuma diferença essencial de honra e dignidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três têm papéis distintos, têm funções distintas. De igual modo, Deus fez homem e mulher funcionalmente distintos. E por conta da ordem da criação, Jesus não escolheu um apóstolo, escolheu apenas homens. E nós devemos obedecer este critério soberano estabelecido pelo nosso Senhor. Por que a igreja presbiteriana não tem pastora, nem de direito? Algumas têm pastoras de fato, aquelas que ocupam o púlpito sem ordenação e sem autorização para pregar. Mas aqui na nossa igreja, por que mulher não prega? Porque o Senhor Jesus não chamou mulheres para pregar. Isso é demérito? É redução de honra e dignidade das mulheres? Não. As mulheres exercem honradamente e dignamente os seus ministérios, auxiliando os seus maridos. Algumas pessoas chegam para minha esposa e dizem: se você é mulher de pastor, então você é pastora. Não, eu sou auxiliadora de um pastor, não sou pastora. Jesus quis assim. É preciso entender que estes homens escolhidos por Jesus não tinham então grande celebridade, mas é um grande absurdo dizer, como disse A.B. Bruce, de que eram homens de mentalidade lenta. Certamente eles estavam longe de serem estúpidos. As evidências nas escrituras do Evangelho falam por si só. Estes homens, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Como você pode chamar estes homens de ignorantes, estúpidos e de mentalidade lenta? Eram homens simples. Mas vocês não têm noção do que a graça de Deus faz com gente simples. Estes viraram o mundo de cabeça para baixo. Portanto, não os olhe de uma maneira negativa.
Concluindo, meus irmãos, nós vimos até aqui algumas coisas que deixam muito clara a diferença entre um discípulo e um fã. Primeira coisa, é o que o critério do nosso próprio mestre deverá ser reproduzido pelo discípulo. Assim como Jesus nos escolheu antes da fundação do mundo. E assim que ele, num conselho santo da eterna Trindade, deliberou de maneira sábia e de maneira prudente, no conselho perfeito da sua vontade, cada um de nós para sermos seus discípulos. E depois, como Deus encarnado, o próprio Jesus, por horas e por noites, esteve na presença do Pai, para ter claramente a vontade do Pai, para tomar decisões importantes. Assim também são os discípulos. Nós não somos fãs alucinados. Nós não somos do tipo que gasta horrores indo para conferências. Uma coisa interessante é que nós estávamos num ritmo bom, eu, Érica e as meninas, em termos de participação em conferências teológicas. É uma coisa gostosa, porque a Érica gosta, as crianças também gostam de participar dessas conferências. Mas uma das primeiras coisas que nós fizemos, quando elas começaram a ficar caras, foi cortar as conferências. Nós entendemos que o arroz com feijão, nós entendemos que algumas coisas básicas, como, por exemplo, não deixar faltar uma boa literatura bíblica dentro de casa, é melhor do que estar gastando horrores para participar de eventos. Então é preciso prudência. Nós não somos fãs estúpidos, nós somos discípulos conscientes. Nós tomamos decisões na presença do Pai, buscando o que Deus de fato quer de nós. E, por exemplo, uma das coisas que os fãs de teologia reformada precisam aprender é que, estando na presença do Pai, o Pai vai chamar a atenção deles e dizer: olha, eu chamei você para ser membro de uma igreja, não de um grupo de discussão teológica. Olha, eu coloquei você no corpo do meu filho, no corpo de Cristo. Jesus morreu para que você fosse uma igreja, e que você estivesse na sua igreja local, ofertando os seus dons para a edificação dos santos que estão naquela igreja local. Eu não chamei para você ser um peregrino de conferências teológicas. Eu chamei para você ser um membro de igreja. O Pai vai dizer isso para você. Olha, eu não chamei você para ser um peregrino, sair por aí pulando de igreja em igreja com um pregador famoso. Eu chamei você para sentar-se na sua igreja, para submeter-se ao pastoreio dos oficiais de Cristo que eu escolhi para cuidar da sua alma, para pastorear a sua vida. Ah, meus irmãos, como nós precisamos de discípulos no meio da teologia reformada? Porque está assim de fã, está cheio de fã. O fã é admirador entusiasmado, mas o discípulo, uma pessoa comprometida com a vontade do Pai, é também aquele que entende que Jesus o escolheu soberanamente. É também aquele que entende claramente a representatividade com a qual cada discípulo está ligado, ou seja, nós somos parte da igreja, que entende que Jesus, Ele nos escolheu com um objetivo muito claro, de passar tempo com Ele, de sermos anunciadores, proclamadores das suas verdades, do seu Evangelho, que mesmo que eu não esteja autorizado a pregar no culto público, eu estou sendo chamado todos os dias para falar do Evangelho, da boa notícia para o meu vizinho, para o meu primo, para o meu parente próximo, enfim, a todas as pessoas. E também entendermos que Jesus nos chamou para estarmos aqui envolvidos com esse segmento, entendendo o papel de cada um de nós em todos esses envolvimentos. Há alguns resultados. Esses discípulos aqui sofreram perseguição, nós também vamos sofrer. Pedro foi crucificado, mas antes disso, e ser crucificado de cabeça para baixo, ele viu sua própria esposa ser crucificada. Tiago, segundo a tradição, foi o primeiro a ser martirizado. A tradição diz que Mateus foi queimado na fogueira. Tomé foi traspassado por uma lança. Simão Zelote, o homem que fazia parte de um grupo que buscava a queda do Império Romano pela força das armas, também foi morto. Judas, filho de Tiago, que às vezes é chamado de Tadeu, que significa filhinho da mamãe, ele não morreu como filhinho da mamãe,
Diz a tradição que ele foi espancado até a morte. Enfim, meus irmãos, estes homens sofreram e foram perseguidos, mas eles se tornaram uma base para a igreja. O sangue daqueles que morreram se tornaram a semente da igreja. Nós estamos com este convite diante de nós, de nos submetermos à autoridade de Jesus, passarmos tempo com Ele e estarmos com Ele em missão. É isso que é ser discípulo. Ser discípulo é você poder dizer: esta é a minha vida. Não é como o clube que você torce. Não é uma coisa com a qual você se envolve 1h30 durante um dia da semana. Não é uma coisa que você se ocupa de 5 dias da sua semana. Essa tem que ser a sua vida. Isso é ser discípulo. Não seja um fã, seja um discípulo de Jesus. Cuidado com as atividades de fã. Muitas vezes os hobbies e as coisas que admiramos tão entusiasticamente roubam o nosso discipulado de Jesus. Quantas vezes a própria teologia reformada tem roubado piedade? Quantas vezes estudar teologia tem roubado de nós um tempo precioso com a igreja local, comprometimento com a igreja local? Quantas vezes o nosso envolvimento com teologia tem sabotado o ensino e a docência da igreja, porque tem sido algo concorrente com ela, algo divisivo em relação a ela? Cuidado, não seja um fã, seja um discípulo de Jesus. Vamos orar.